Oi, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Vamos para mais um devocional. E no devocional de hoje a gente vamos ler em Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 10. Vai falar sobre a travessia do mar, né? Quando o povo de Israel saiu do Egito e, e eles atravessaram o mar Vermelho. Então, o versículo 10 diz assim: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estende a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Então aqui fala, né, sobre quando o povo de Israel saiu do Egito. E aqui fala sobre quando os israelitas estavam acampados ali à beira-mar. No versículo 9 diz que eles estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E quando os israelitas viu o faraó se aproximando deles, eles ficaram com medo, né? Eles ficaram aterrorizados e começaram a questionar, a falar para Moisés: você nos tirou de lá para a gente morrer aqui no deserto? Era melhor a gente ter ficado lá. Foi por falta de túmulo que a gente saiu do Egito para morrer no deserto. E eles começaram a questionar, né, a Moisés, que eles saíram do Egito para morrer no deserto e que era melhor eles ter ficado lá. E Moisés falou para eles: não tenham medo, mas fiquem firmes e vocês vão ver o livramento do Senhor. E quando Moisés falou isso, né, ele falou: o Senhor lutará por vocês, então acalmem-se. E Deus falou para Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marchem. Diga ao povo israelita que siga avante. E eles foram, né? E Deus abriu o mar para eles passar. E o faraó e com os seus cavaleiros ali, carros de guerra, foram derrotados. E no versículo 31 desse capítulo 14 diz: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés seu servo. Então, o povo de Israel viu a mão do Senhor operando ali. Eles viram o grande livramento que o Senhor deu para eles. Como Moisés tinha falado para eles ficar firmes, que eles iam ver o livramento de Deus sobre eles. Então, essa palavra nos ensina, né? Aqui nos primeiros versículos, o povo de Israel, né, falando para Moisés, que era
foi por falta de túmulo que você nos trouxe para morrer no deserto. A gente falou para você nos deixar em paz, que a gente seria escravo dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. E às vezes é isso que o inimigo quer que a gente pensamos, né? Que quando a gente não estava indo para a igreja, as coisas às vezes estava melhor. Quando a gente começou a ir para a igreja, as coisas piorou, a luta veio, as provações veio. É isso que o inimigo quer que a gente pense, que dentro da igreja a gente está passando por mais luta, que era melhor a gente ter ficado no mundo mesmo, era melhor a gente ter ficado no mundo, que lá estava melhor, que isso, aquilo, mas não é, não é. É isso que o inimigo quer que a gente pensamos, que, você começou a ir para a igreja, depois que você começou a ir para a igreja, as lutas veio, você tá passando por dificuldade, você tá passando por lutas. É isso que o inimigo quer que a gente pense. Mas o melhor lugar para a gente estar é na presença do Senhor. O melhor lugar para a gente estar é dentro da casa de Deus, é nos caminhos do Senhor. Então, não é melhor a gente estar longe de Deus, longe da igreja, longe da casa de Deus. O melhor lugar para a gente se estar é aos pés de Jesus, é nos caminhos do Senhor. Então, o povo de Israel ali estava questionando, era melhor a gente ter ficado lá no deserto mesmo. E é isso que o inimigo às vezes quer que a gente pense. Era melhor eu ter ficado sem ir para a igreja, era melhor eu ter ficado no mundo, mas não é. Não é, porque o melhor lugar para a gente se estar é com o Senhor. Então aqui Moisés fala para o povo de Israel para eles não ter medo, mas para eles ficar firmes e que eles iriam ver o livramento que o Senhor ia trazer para a vida deles. Então essa palavra também é para nós, para a gente ficar firmes, para a gente não temer, mas ficar firmes nos caminhos do Senhor, ficar firmes na presença do Senhor, porque Ele está conosco e a gente vai ver o livramento do Senhor. Você vai ver o livramento do Senhor sobre a sua vida. Então, assim como Moisés declarou essa palavra sobre o povo de Israel para eles ficar firmes, essa palavra também é para mim e para você. Fique firme na presença do Senhor, fique firme aos pés de Jesus, fique firme na igreja, porque o Senhor vai trazer livramento para você. O Senhor é quem vai trazer a vitória para você. E no versículo 14 diz: o Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Então, essa palavra também é para nós. O Senhor é quem luta por mim e por você. A gente não estamos sozinhos. A gente estamos com o Senhor. Lá fora, lá no mundo, a gente também vai passar por lutas, por dificuldades. Mas a diferença de quando a gente estamos no caminho do Senhor, quando a gente estamos com Jesus, é porque não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Então, é o Senhor quem luta por mim e por você. O Senhor, Ele luta por você, Ele luta pela sua causa. Você não está sozinho, o Senhor está com você. Então, acalme-se, como Moisés disse ao povo de Israel. Acalmem-se, porque é o Senhor quem luta por vocês. Então, que a gente venha pegar essa palavra para nós também, para a gente se acalmar, porque é o Senhor quem luta por nós. Nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus que caminha junto conosco. No versículo 21 diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca,
com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite e as águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Então, nosso Deus, ele é tremendo, ele é poderoso. Ele abriu o mar para o povo de Israel passar. Ele abriu o mar. Isso é o Senhor cuidando. Então, aquilo que parece impossível, para Deus não é impossível, porque Ele está conosco. Então, assim como Deus abriu o mar para o povo de Israel passar, Ele também vai abrir o mar para você. Às vezes na sua frente você vê só problemas, só dificuldade. Você pode pensar que não tem solução, mas o Senhor, Ele pode tirar isso do seu caminho, da sua vida, assim como Ele abriu o mar para o povo de Israel passar, Ele também pode operar o milagre na sua vida. Então ali os egípcios tentaram ir atrás dos israelitas, mas quando eles tentaram, né, Deus falou para Moisés no versículo 26. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Então os inimigos tentaram alcançar o povo de Israel. Os egípcios tentaram ir atrás dele, mas o Senhor estava com eles e não permitiu que eles alcançassem eles. Então o Senhor está com você, o Senhor está comigo e está com você. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege e é Ele que nos dá o livramento. No versículo 31 fala, né, que Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés seu servo. Então que você venha colocar a sua confiança no Senhor e lembrar que é Ele que luta por você, que é Ele que está com você, que o melhor caminho para a gente seguir é os caminhos do Senhor. O melhor lugar para a gente estar é na presença de Deus, porque Ele está conosco. E no versículo, voltando, né, versículo 15 diz que Deus falou para Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo de Israel que siga avante. Então, às vezes a gente está orando, está clamando, e o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Mas às vezes a gente precisamos também agir, precisamos seguir avante. Não podemos ficar parados, mas temos que orar, entregar ao Senhor, mas precisamos seguir avante, precisamos caminhar, precisamos fazer a nossa parte, para que o Senhor opere o milagre dele. Então o Senhor falou: fala para o povo de Israel caminhar, seguir avante. E assim, essa palavra é para nós também, para a gente seguir, para a gente fazer a nossa parte, não ficar parado, mas fazer aquilo que está ao nosso alcance, porque o impossível o Senhor fará, mas aquilo que está, o possível a gente faz, e o impossível está nas mãos do Senhor. Então a gente precisamos avançar, não podemos ficar parados, mas precisamos fazer a nossa parte. Aquilo que você pode fazer, você faça. Aquilo que estiver ao seu alcance, você faça.
e o Senhor fará o milagre nas nossas vidas. Então, esse é o devocional de hoje. Que você venha avançar, que você venha seguir avante e creia que o Senhor luta por você. Então vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, nós recebemos essa palavra de que o Senhor está conosco, de que é o Senhor quem luta por nós e que é para a gente nos manter calmo. Senhor, nos ajude a seguir avante, nos ajude a ir adiante, Senhor, que a gente não venha ficar parado, mas que a gente venha caminhar, que a gente venha seguir avante e crer que o Senhor é quem luta por nós e que todos os problemas, dificuldades que estiver à nossa frente, esse mar vai se abrir, porque o Senhor é quem está conosco, Senhor. Que nós venha sempre ter em nossa mente, nosso coração, que o melhor lugar para a gente estar é aos pés do Senhor. É que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, se você recebeu essa palavra no seu coração, que você venha compartilhar com alguém. E já se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like, ative os sininhos das notificações, para você poder receber todos os vídeos devocionais que for postado aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.